Om, Amen, Om. Nos tempos da minha adolescência, recebi a iniciação de 3 pessoas. Professor António Pedro, meu primeiro professor de yoga e único em Portugal, que dava aulas no bairro Azul, junto ao Gulbenkian e ao Corte Inglês, numa linha de yoga do professor Caio Miranda e Hermógenes brasileiros, calmo, simpático, pouco falador, sóbrio. O francês Rishi Atri, nome oriental, o sábio Rishi Atri, que me iniciou no Kriya Yoga de Paramasa Yogananda Sri Yukteswar Chiri Lady Maya Shaya Bhupendra Nath Sanyal, e que depois me pôs em contacto com o outro iniciador, Sri Tuar Chiri de Bhagalpur, e finalmente o engenheiro Manuel Lourenço Teoso, que trabalhando com o meu pai foi me indicado por pelo meu pai. Em 1876 nascia na Alemanha o mestre Boin-Ra, e na altura do seu centenário publiquei um texto que se distribuiu a algumas pessoas amigas e que acompanhou uma exposição na Pirâmide, centro de alternativas situado na Rua do Grime do Porto, onde conviviam várias pessoas, tais como Pedro Cavaco, Cláudio, o Filipe e várias outras pessoas. Neste texto falo então de Boin-Ra e vou ler. Em 25 de novembro de 1876 encarnava neste planeta um ser a quem seria dado o nome de Joseph Anton Schneider Franken, em Aschaffenburg, na região alemã da Baviera. Da sua vida, Rom Landau no seu livro Deus é a minha aventura, editado em Paris, na Archer, em 1952, conta-nos que, depois de ter exercido diversas profissões manuais, Joseph Schneider Frank estudou pintura em Munique e Paris. Viveu um certo tempo na Grécia, casou-se, fundou uma numerosa família e retirou-se mais tarde, por volta dos anos 30, para a Suíça, nas margens do lago Lugano, onde acabaria por morrer e onde se encontra agora a sua casa, transformada em museu que alberga as suas pinturas, já que ele se destacou também por ser um notável pintor. Continuando com a leitura de Rom Landau, lemos então que o físico dele inspirava grande confiança. Era grande e pesado, com traços de camponês, uma expressão muito doce. Pensaríamos facilmente que ele não devia gostar de nada mais do que escalar picos, plantar árvores no seu jardim, ou ocupar-se de trabalhos manuais. Começou a escrever somente aos 40 anos
E o seu ensinamento funda-se numa experiência pessoal e numa transmissão iniciática. A escolha do seu pseudónimo não foi arbitrária, mas dada por um dos seus mestres. Fecha citações. O seu pseudónimo ou nome espiritual é então Bu-in-Ra. E de um dos seus livros, O Sentido da Vida Terrestre, vamos ler os seguintes passos para nos elucidarem melhor sobre a sua obra, usando as suas palavras. Iniciando com o apelo que ele faz. Sabe que o teu caminho será abençoado a partir deste dia e que de hoje em diante não te encontrarão mais nos caminhos do erro. O homem que te fala assim conhece verdadeiramente o caminho da realidade. O homem que te fala assim pode em verdade e quer também mostrar-te este caminho para que tu possas enfim atingir a meta das tuas aspirações. Segue-me e a cada passo sentirás crescer em ti a força de perseverar até ao fim. Sou enviado a ti e tu encontraste-me porque eu posso realmente vir em auxílio teu, porque nenhum outro que eu saberia trazer-te o mesmo socorro ou ajuda durante os teus dias terrenos. A ti de decidir se me queres seguir, a ti de decidires, pois isso depende unicamente de ti, se te é importante de atingir a meta sublime que em vão tu persegues há tanto tempo. Fecha a citação. Este objetivo de conhecimento de nós próprios, nós de Auton, é o fundamento da doutrina da realidade intrínseca e absoluta que Bo-in-Ra nos desvenda à medida que vamos penetrando no seu verbo harmonioso, no seu ensino profundo e inspirador de confiança. Para chegarmos a esta realização interior, ele inicia-nos no significado da vivência do silêncio introspectivo, considerando como o mais elevado apelo à luz. A citação. Aqueles que aspiram à luz interior e à paz que o mundo exterior não pode dar, devem aprender a calar-se. Se querem aproximar-se do seu fim sublime. Mais um ser humano teria desde há muito encontrado a luz em si mesmo, se soubesse apenas calar-se. Meu amigo ou amiga, se não te queres entravar a ti mesmo nas tuas altas aspirações, é necessário que aprendas a manter o silêncio. Pouco me importa a tua procura interior, bem pouco também todo o teu zelo, se tu não sabes calar-te. E não é somente diante dos outros que tu deves ser capaz de calar-te. Deves aprender igualmente a calar-te diante de ti mesmo. O que tu deves alcançar aqui não o farás, sem dúvida, de um dia para o outro, e terás de vencer
em ti muitas tentações. Trata-se de atingir o teu fim supremo e ninguém jamais o conseguiu alcançar se não fosse capaz de calar-se. Tu não poderás aperceber-te do valor do silêncio antes de teres contactado pela tua própria experiência com todas as forças da tua alma, como todas as forças da tua alma têm necessidade do silêncio para produzirem os seus efeitos mais elevados. Não tombes no erro tão frequente de perguntar-te constantemente o que poderás dizer ainda. Agarra-te antes a procurar tudo o que se pode fortificar pelo teu silêncio. Por consequência, que a tua palavra, como o teu silêncio, sejam incessantemente guiados pelo amor e controlados pela tua vontade bem desperta. Fim de citação. E eis mais alguns aspectos do que ele nos ensina no caminho para a realização. 2 pontos. Aprendermos a perguntar a nós próprios, tal como no caminho do yoga, nomeadamente Advaita, nomeadamente em Vichara, o inquérito interior, o praticante interroga: quem sou eu? Quem sou eu? Calma, interiormente, silenciosamente, até que da luz e com a luz venha a resposta. E Boenrai equaciona então o problema da nossa herança de perguntas e respostas fundamentais formuladas pelos nossos antepassados e as que nós podemos e devemos criar nos tempos atuais, saindo da egrégora do passado que em muitos aspectos está demasiado influenciada por aspectos pouco despertantes, pouco iniciáticos, e são já formas de sossego, de uma certa alienação. Diz-nos então Bo In Ra, e passo a citá-lo de novo. Se não queres manter-te eternamente um enigma para ti mesmo, é-te necessário renunciar a uma herança fatal para ti. Precisas de adotar uma maneira nova de pôr o teu problema. E a resposta que foi dada pelos teus pais não deverá induzir-te mais tempo a levantar-se a questão, tal como eles interrogavam antigamente. Não encontrarás a tua paz, Shanti, 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 Pax profunda. Não encontrarás a tua paz interior antes de teres aprendido a perguntares à tua maneira. Assim, que não seja mais questão do Deus dos teus pais, mas do Deus que
que vive em ti. Não seja mais questão do sentido da vida, mas pergunta-te como é que, graças a ti, a tua existência poderá adquirir um sentido. Comentário bem importante pergunta. Vermos diariamente como é que a nossa existência poderá adquirir um sentido mais profundo e valioso nos actos que forem realizados. Não perguntes mais o que é o ser humano, mas pergunta-te antes se és tu mesmo o que tu podes ser. Ou ser tu próprio, diremos nós. Sermos nós próprios, verdadeiramente. Não perguntes mais, a alma existe? Mas pergunta-te o que é a alma em ti e como poderás tomar mais consciência dela. Não perguntes, há uma vida depois da morte? Mas pergunta antes, o que posso fazer durante a minha vida terrestre para me assegurar uma sobrevivência consciente na eternidade? Não me perguntes mais o que é a verdade, mas pergunta-te se és tu mesmo verídico, verdadeiro, e estás decidido a nada tolerar que possa estremecer a tua verdade. Satya, verdade, aletheia, veritas, sabermos cumprir a nossa verdade, o nosso dharma, nosso dever e missão e chamamento, ousando vencer as limitações, os desânimos, os obstáculos, as indiferenças. Voltemos a Boi Narrado depois deste curto comentário. Quando tu formulares assim as tuas questões, cada uma delas receberá certamente uma resposta que te trará também a paz interior tão ardentemente desejada. Não é senão pela experiência vivida que tu podes encontrar a resposta em ti. Na mensagem que Boi Narrado nos traz nos seus livros e pinturas, e vamos expor aqui uma pintura intitulada O Tempo da Eternidade, que bem merece uma contemplação luminosa, nossa. E de facto as pinturas de Boi Narrado que se encontram disponíveis na internet e de onde se podem facilmente fazer reproduções são extremamente indutoras de uma abertura do olho espiritual e de uma maior realização do mundo espiritual e das suas realidades subtis, como nesta pintura se podem contemplar. Voltemos ao que lia a mensagem trazida por Boi Narrado nos seus livros e pinturas. Há 3 aspectos mais importantes. 2 pontos.
elevação que ele traz à vida cotidiana de cada ser, pois o seu ensinamento destina-se a ser vivenciado diariamente por cada um de nós e é-nos indicado o caminho que nos leva à luz eterna ou divina. O segundo aspecto consiste numa iniciação a uma firme e calma confiança nas nossas próprias forças. Diz-nos eles assim: se tu te fiares corajosamente em ti mesmo, terás verdadeiramente o direito de esperar o socorro sublime do Espírito. Terceiro aspecto, a saber, a existência, a hierarquia das ajudas espirituais e o modo de entrarmos em contacto dentro de nós próprios com esta fraternidade dos radiantes da luz primordial ou arquiluz, the Leuchtender of the von Urlich, os portadores da luz primeva primordial. Dois extratos da sua obra, diremos agora pequenos. Primeiro, sobre a verdade. Se procuras a verdade eterna, ou seja, o ser em si, livre de toda a aparência ilusória, deverás aprender a distinguir entre esta fonte primeira e origem de tudo o que é verdadeiro e as verdades que sem número, inúmeras, que daí decorrem em formas perpetuamente novas e mutantes. É somente no ser em si que a verdade se mantém imutável nela mesmo, fundada nela mesmo, brotando dela mesmo. Mas as suas manifestações diversificam-se infinitamente no tempo e no espaço. Jamais saberás alcançar a verdade absoluta que não pode ser conhecida senão por ela mesma. E que se mantém eternamente alcançável, mesmo no reino do espírito substancial, ou seja, o reino mais elevado, dizemos nós. Todo ser, saído da verdade, da sua fonte primordial, pela vontade do Pai, o Pai com uma primeira individualização nesta verdade absoluta, todo ser saído da verdade, da sua fonte primeira, pela vontade do Pai, pode somente alcançar a verdade da mesma maneira, conhecendo-se a si mesmo. O efeito, não existe para ti que uma só verdade, uma só que tu possas alcançar, a verdade do teu ser próprio. Te Hobson, conhece-te a ti próprio. E então conhecerás os mestres e os seres espirituais e os anjos e arcanjos e poderás contemplar o sol da divindade primordial. Segundo extrato acerca do bem supremo, Le But Suprême, na tradução francesa, editada pela Livraria de Médicis, e que se encontra ainda acessível, e do qual eu já li e traduzi, e que se encontra também no YouTube, o mais elevado objetivo
de Oazil, mais alto, meta ou objetivo. Citação começa: é conveniente falar aqui apenas do teu bem supremo, pois só o que é a tua propriedade, o que pertence a ti e que pessoa alguma jamais poderá tirar-te, constitui realmente para ti o bem supremo. Este bem supremo és tu mesmo, o que há de mais íntimo da tua alma, que para sempre inviolável por outrem, manifesta-se, mesmo para ti, somente na experiência vivida, pois manter-se-á sempre inalcançável pelo teu pensamento ou para o teu pensamento. Isto é muito importante, diremos nós num pequeno comentário. Este íntimo da alma é inviolável por outra pessoa e deve ser mantido como um tesouro preciosíssimo, tesouro do Espírito Divino em nós. Daí o perigo de tantas sugestões, hipnotismos e regressões em que as pessoas se dirigem ao eu fronteiriço a estes níveis e o influenciam, e que, se em certos casos de doenças muito graves pode ser necessário e útil, noutros acabará por afastar as pessoas mais e torná-las mais dependentes dos outros e do exterior. Voltemos ao que líamos de Boin Ra. Tu ressentes-te ou sentes-te interiormente, entanto que eu. Mas talvez não duvides que tudo o que sentiste até agora, em ti como eu, não é mais do que um reflexo pálido, de luz velada e fortemente obscurecida pelas brumas e nevoadas que, mesmo o teu pensamento mais claro, deixa subsistir. O centro da tua consciência encontra-se deslocado para a periferia por ti. Tenta, minha amiga ou meu amigo, a levá-lo por onde ele estava há eternidades e onde ele será então eternamente propriedade tua. Breve comentário. Certamente uma tarefa constante e bem difícil, que é no fundo a da meditação, a da sintonização, a da plena consciência. Sairmos de um eu agitado, preocupado, abalado pelo exterior e religá-lo com o mundo primordial, com o mundo espiritual, o mundo divino, com o nosso espírito. Voltemos à leitura de Boin Ra. É bem mais fácil que tu possas querer encontrar já aqui na Terra o teu mais íntimo ser e tomar consciência de ti, lá onde reside a tua propriedade eterna. Não é ainda certamente a união com Deus, mas só conseguirás viver em Deus, unir ao Divino, depois de te teres tornado consciente de ti mesmo, no teu verdadeiro ser. É lá, neste mais profundo, que se deve concentrar toda a tua consciência de ti, se, devido a ti, a tua existência deve adquirir o seu sentido. Repito a frase antepenúltima. Não é ainda certamente a união com Deus,
Mas não conseguirás viver em Deus, unir-te ao divino, antes de teres tornado consciente de ti mesmo, no teu verdadeiro ser. Isto é muito importante as pessoas realizarem, porque vemos 95 ou mais por cento das pessoas que falam de Deus e 99% nas igrejas evangélicas, na Igreja do Reino de Deus, ou em tantas outras de grande patronice, que são pessoas que não têm a mínima relação com Deus, nem com o seu espírito. Não têm tal vivência. Pouquíssima gente no mundo tem tal realização. É uma pena. Mas tudo fala. Deus abençoa os exércitos para a guerra, caso de Bush, de Blair, de Margaret Thatcher, crentes que Deus apoiaria a mortandade no Iraque ou na Síria, como tantos têm feito, verdadeiros espantalhos de Deus. Voltemos a ouvir esta frase: só conseguirás viver em Deus e unir-te ao divino quando tiveres tornado consciente de ti mesmo, do teu ser verdadeiro. É neste mais profundo que se deve concentrar toda a tua consciência de ti, e a tua existência deve adquirir o seu sentido. Está no teu próprio poder o facto de alimentares o teu eu de impressões deste mundo exterior e te manteres nesse seu aparente, ou bem, de tornares-te e manter-te verdadeiramente e para toda a eternidade eu, no teu bem supremo. Comentário: a estrela do Espírito, a tua essência, aqui tão bem representada nestes ornamentos de Bo in Ra. Ser o Espírito em comunidade de coração. Repetimos: está no teu próprio poder o facto de alimentares o teu eu de impressões do mundo externo e te manteres nesse seu ilusório, ou bem de tornar-te e manter-te verdadeiramente e para todo sempre eu, no teu bem supremo. Desde aqui na terra, embaixo, na tua existência terrena, poderás encontrar a vida eterna, segundo a promessa constante de todos os sábios verdadeiros, que por eles mesmos a tinham encontrado em si próprios e em verdade. Somente então a tua alegria nas felicidades temporais da vida terrestre será sem remorsos. Fim de citação. E terminamos este artigo acerca deste último grande mestre, um dos últimos grandes mestres que passou pela Terra e nos deixou uma mensagem, este iniciar a arte real, que é Bo in Ra, a quem saudamos profundamente, com uma exortação sua, com que terminaremos esta leitura. Segue com toda ou em toda a serenidade o teu caminho em direção a ti mesmo. Ele levar-te-á no reino da tua alma ao teu
conselheiro espiritual. E será Ele que te conduzirá ao mais elevado dos teus fins em ti. O teu caminho em direção a ti mesmo é o teu caminho para Deus. Jamais poderás alcançar Deus se não o encontrares tal como Ele é em ti próprio. Assim foi, publicado por mim na minha meninice espiritual, mas já sob as bênçãos deste grande mestre Boin Ra, que desejamos que inspire e nos guie, que os outros mestres e guias da tradição espiritual perene possa a luz do Espírito descer sobre nós agora, e proponho que fechemos os olhos e meditemos alguns minutos em silêncio, tentando assinalar e fazer o silêncio de abertura e de encaminhamento para o Mestre e para o bem supremo, o Espírito Divino que está no mais profundo de nós próprios, e vencermos os pensamentos e as preocupações que nos afastam dele. Santo Espíritos, Shivatman, Espírito individual, saibamos realizar-te. Damos graças, Santo Espíritos. Viva Deus, viva os mestres, viva os anjos, viva os antepassados. Estas emanações cheguem a todos. Om, Om, Yom.